Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Amados, Gênesis 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terá filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Pessoal de igreja,
Vocês estão vendo esse quadro aí que eu falei no domingo retrasado. E hoje nós vamos dar sequência. Porque, irmãos, uma vez Cristo contou uma parábola. E os apóstolos depois perguntou: mestre, explica para nós o resultado daquela parábola. E ele continuou a contar. Amém? Então nós estamos aqui da mesma forma. Nós já falamos um pouco. E hoje nós vamos continuar de novo mais um pouco. Esse quadro, amados, que vocês estão vendo, eu vou só pincelar de novo. Está o texto base, que é Gênesis 3,15, onde Deus diz: colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher foi Cristo, claro. Cristo veio através de Maria. E a semente da serpente? Foi Caim. A semente da serpente foi Caim. Então, amados, está aqui a árvore da vida e a árvore da ciência, apenas simbólico. A árvore da vida é Cristo. Não é praticamente uma árvore, é apenas simbolismo. Todos nós somos árvore. Então eu coloquei aqui apenas para vocês entenderem. A árvore da ciência também. O elo perdido, porque Deus transformou o animal para rastejar na terra. Andar sob o ventre. Ele tinha que andar sob o ventre e comer pó. Comer pó, cobra não come pó. Você sabia que cobra não come terra? Ela não come pó? Cobra não come pó. Mas ela pica as pessoas com seu veneno terrível. E o homem é pó. Por que comerás pó? Por causa das enfermidades. As enfermidades é que está comendo as pessoas. E as pessoas são pó. Não vou entrar em detalhe. Então o elo perdido, porque Deus transformou para rastejar. Andar sob o ventre. Eu coloquei esses animais aqui, porque o serpente, na verdade, não é nenhum desses aqui. Isso é apenas um símbolo. Ele era um animal, como diz a Bíblia, uma das alimárias mais belas que o Senhor Deus tinha feito. Animal, não réptil. Réptil, depois que Deus o transformou. Eu estou frisando porque as pessoas falam: mas a mulher se envolveu com uma cobra. Não era cobra. Era um animal que andava em pé e era belo. Ele andava ereto. Ereto quer dizer de pé. Peito erguido. E ele era bonito, era belo. Por isso que Eva parou para dar ouvido a ele. E ele, tomado por Satanás, enganou Eva. Agora, veja bem. Esse era um serpente macho. Mas tinha o casal no Éden. Era o macho e a fêmea. Porque quando Deus falou a Adão, Deus diz: nela não tocarás, dela não comerás. Era a fêmea do serpente. E quando Deus disse a Eva, Deus disse: nele, dele. Vocês estão me entendendo? Para Eva Deus falou: dele, nele, nem toca, porque era o macho. E quando Deus falou para Adão, Deus falou: nela, dela, nem se aproxima. Só que não é nenhum desses animais. Estou frisando. Se alguém, é um deles. Não, não foi. Só para vocês terem uma ideia. Deus o transformou, aquela beleza dele desapareceu. Deus não deixou, por isso que chama elo perdido. Nem o cientista sabe de nada. Ninguém sabe, para falar bem claro, nessa terra. Como que era aquele animal? Porque Deus fez ele virar cobra. Arrancou os braços, arrancou as pernas, esticou ele e alongou ele e ele virou um bichão feio. Aqui está a cobra, o rastejante. Você fala: pode ser alguma dessa? Não. Nós não sabemos porque Deus acabou no dilúvio. Aquela raça acabou no dilúvio. Mas o sangue passou na arca. E aqui está Caim e Abel, ali. E aqui essas duas criaturas. Por que essas duas criaturas? Porque de Caim, quando Deus não aceitou o sacrifício de Caim, ele matou Abel. O Caim matou Abel.
Com quem que ele aprendeu a matar? Com seu pai Satanás. Então o que aconteceu? Ele foi, amados, apenas para terminar esse quadro, ele foi para a terra de Nod, as bandas do norte e do oriente. As pessoas falam, então chegou lá, encontrou gente lá. Não, não é que encontrou gente. Quando Caim matou Abel, Deus falou assim, por que você fez isso? Ele teve uma conversa, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele teve uma conversa com Deus. Você fala, mas por que Deus conversou com ele? Porque Deus estava como um homem, conversando com ele como um homem. Deus desceu ali e falou como homem. Por isso que Caim olhou para Deus e falou, o senhor vai me expulsar agora? Deus falou, você será vagabundo e fugitivo. Alguém vai me matar? Não, ninguém vai te matar. Será amaldiçoado quem te matar 7 vezes mais. Então o Caim fugiu. E eu por mim vou dar por mim 300 anos de vagabundagem na terra. É muitos anos ou é pouco? 300 anos é uma sentença boa, não é, irmão? 300 anos que ele ia comer raiz de pau, correr de bicho, correr de feras, se perder no deserto, sofrer. Então eu vou dar por baixo 300 anos para Caim. Quando Caim encontra o caminho de volta, que ele volta, a tribo de Adão já tinha crescido. Os filhos, o Sete, o Enos, já tinha crescido a tribo de Adão. Adão tinha tido muitas filhas. O Caim, o que ele fez? Pegou uma de suas irmãs e foi para o lado do Nod, norte do Éden, que não chamava Nod. Nod chamou quando Moisés escreveu o Gênesis. Vocês me entenderam? 2.800 anos no futuro, quando Moisés escreveu o Gênesis, lá onde Caim foi, chamava Nod. Mas quando Caim foi, não tinha nome algum. Por exemplo, José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, veio para Campo Grande 150 anos atrás. Chamava Campo Grande? Não chamava. Então as pessoas querem aplicar a Bíblia na letra. Vai errar. Você tem que olhar até a cronologia do tempo. Então o que Caim fez? E lá, diz a Bíblia, lá conheceu sua mulher. Conhecer não é de vista. A Bíblia fala que quando o homem conhecia uma mulher é quando ele tinha sexo. Quando ele tinha relações sexuais com ela. Então ele pegou uma de suas irmãs e foi para lá. E lá ele foi começar a sua geração. E lá começou a geração de Caim. Desculpe, eu coloquei esses camaradas aqui, viu? Tá? Eu coloquei esses camaradas aqui. Uma geração terrível, progressista, inteligente. Logo descobriram o ferro, os instrumentos musicais, o ouro, uma raça super progressista. Por quê? É da semente da ciência do bem e do mal. Aí o que aconteceu, amados? Deu gigante. Por que deu gigante? Porque depois que a linhagem de Adão, que era uma linhagem abençoada, descobre a linhagem de Caim, que é uma linhagem amaldiçoada, o que acontece? A Bíblia diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus, que era a linhagem de Adão, viu que as filhas dos homens eram mais belas. Agora desculpe que eu vou entrar aqui. Por que elas eram mais belas? Porque elas se maquiavam. Elas se preparavam. É igual hoje o mundo. As mulheres, para seduzir os homens aí, o que elas vão? Vai no salão, não é isso? Tem aquelas que faz até plástica. Coloca onde não tem, tira onde está sobrando. Vocês estão me entendendo? Foi lá e o que aconteceu? Viu que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, não esposa. E houve uma mistura e deu essa turma que vocês estão vendo aqui embaixo. Gigantes. Homem de 5 metros de altura. E o que Deus fez? Deus falou, não contenderá o meu espírito para sempre com a raça. Mandou o dilúvio e acabou. Porém, a semente passou na arca. Então, amados, eu só pincelei esse quadro para nós entrar no conteúdo. Amém? Muito bem.
quando nós entramos nisso, isso vira um emaranhado na nossa cabeça. Mas se você vai pegando cada ponto e destrinchando cada ponto, então você vai compreendendo cada pedacinho da Bíblia e você vai entendendo por que o Gênesis está escrito daquela forma. Toda dúvida que você tem que ir no livro semente. O livro semente é o Gênesis. Só que está escrito de uma forma simbólica. Por exemplo, a mulher viu que a árvore era bela. Ô, irmão, que árvore bela é essa? Bonita aos olhos. Não era árvore. Desejável. Algo desejável. Então não era uma coisa assim. Por isso que Epístola de João 2, ele fala assim: 3 coisas traz o terrível pecado: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E ela disse que olhou para a árvore e disse que a árvore era boa para dar entendimento. O que é isso? Não é uma árvore. Era Satanás, querendo vender o programa dele para ela. E vendeu. E o povo comprou. E estão comprando até hoje o programa de Satanás. Aí você fala, mas e por que Adão então caiu no pecado? Porque Eva não podia ficar com aquele pecado nas costas. Eva é o tipo da igreja. Ela precisava de um Cristo para morrer por ela. Aí aparece o queridinho Adão. Fala, ei, você me deu trabalho, né? Assumiu o pecado dela. Que é claro, irmão, está nos tipos de sombra. O pecado não fica na igreja. O pecado vai para a costa de Adão. Quem é Adão? Cristo. Por que Cristo morreu pelos nossos pecados? Porque Deus não podia nos condenar. O pecado saiu de nossas costas e foi para as costas de Cristo. E o que os nossos pecados fez com ele? O crucificou. Então nesta noite nós vamos entrar aqui nos detalhes, que eu quero provar. Porque não tem, às vezes, amados, isso não é só para nós. Porque tem pessoas que nos ligam, tem pessoas que querem saber, tem pessoas que têm dúvida. Então deixa eu falar um negocinho para vocês bem forte. Eva não pôde esperar. A igreja não pôde esperar. Avançaram e se deram mal. Por exemplo, você sabe quanto tempo Adão ficou com Eva? Ou antes de Eva? A Bíblia não registra. Quanto tempo que Adão ficou sozinho? Solitário. A Bíblia não conta. Por quê? Não registra o tempo que Adão ficou só. Agora veja, irmão, eu pergunto para vocês, Deus é rápido para nos atender quando nós pedimos algo para Ele? Às vezes é e às vezes não. Não é isso? Deus quer que você pede, que você ora, até Ele te atender. Agora, será que Deus foi rápido para olhar Adão e ver que Adão estava sozinho? Será que foi rápido para Deus ver a solidão de Adão? A Bíblia diz que Deus viu que ele estava só. Foi lá, deu um sono para ele e fez a Eva. Tirou carne, ossos, sangue, espírito. Deus tirou tudo de Adão. Parte delicada, melindrosa, feminina, dócil. Tirou tudo e fez a fêmea do homem. Por isso que a mulher tem essas características. O homem não. Embora que agora está tudo pervertido aí fora. Então dizem que Eva não pôde esperar. Esperar o quê? Esperar a hora de ter o filho. Nós não estamos esperando o filho. A igreja não está com dor de parto para esperar o filho chegar. Simbolicamente está. Quem é o filho? Jesus Cristo. Todos nós estamos esperando o filho chegar. Mas tem pessoas que não esperam o filho chegar. Vai e busca um subterfúgio. Foi o que Eva fez. Por exemplo, não sei, poderia Eva chegar e falar, Adão, e aí? Quando que nós vamos ter o nosso filho? Adão tinha que falar a palavra falada para Eva. Assim como Jesus veio pela palavra falada, Jesus Cristo foi um filho falado. O verbo, a palavra falada.
Por isso que Jesus não tinha pecado e nele não houve pecado. Se Jesus não morresse, ele vivia eternamente. Mas ele morreu, mas ressuscitou. Então Adão ia viver eternamente, Eva ia viver eternamente. Mas o que aconteceu? Eva não esperou. Foi flertar com o serpente. Que Deus falou, nem se aproxima, nem chega perto. Chegou lá, o que ele falou? É verdade que Deus falou que não pode? É? Nem tocar na árvore? Claro, a árvore estava nua. Aquele animal estava nu. Onde já se viu uma coisa dessa? Você tem que fugir do mal e da aparência do mesmo. Por que a Bíblia diz assim? Fugir da prostituição. Por quê? Porque é algo mais forte do que você. É algo mais forte, principalmente para os homens. É algo muito forte. Você tem que ficar longe. Por isso que a Bíblia fala, fugir. Então, amados, Eva não pôde esperar. Avançou, foi lá e teve um filho de morte. Por quê? Eu fiz a parábola e vou fazer de novo. Está aqui a minha Bíblia aberta. Amém? Está aqui a minha Bíblia. Eva e Adão tinham que viverem e trazer os filhos pela palavra original. Amém? Vocês estão vendo aqui a Bíblia, é a palavra original. O que o diabo fez? Pegou Eva e trouxe aqui por detrás da palavra e ensinou sexo. Você quer um filho? É? Então você pode ter um filho pelo sexo. Igual aos animais, olha lá os animais. Em vez de ter um filho pela palavra, teve um filho pelo sexo, morte. Por isso que o pecado entrou. Permissiva, não vontade perfeita. E a igreja, que nasceu no Pentecoste, também caiu. Porque ela não esperou a hora certa. Ela não esperou, ela caiu da palavra original, foi infiel aos seus votos matrimoniais. Ela colocou dogma, credo, heresias, vela, missa, purgatório, papa, bispo. Ela caiu. E quando ela caiu, ela gerou filhas. Desculpe, as denominações. Não tem jeito, irmão. Por isso que agora, 2014, Deus está chamando, volta à palavra original. Para voltar à palavra original. Ainda que nós fomos contaminados pela queda do homem, mas Deus está levando nós de volta à palavra. Por isso que nós temos o novo nascimento, a nova vida, porque nós regressamos à palavra original. Amém? Então, amados, não vamos ficar só nisso, vamos seguir. Então Satanás tirou Eva e Adão de detrás da palavra e levou ao sexo carnal, de onde caíram. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. A mulher era o jardim, irmão. Disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então ela mudou a palavra. Deu uma dúvida no coração de Eva. Certamente morrereis. A serpente falou, certamente não morrereis. E ela caiu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que mentira! Pregou a mentira e ela cresceu os olhos. Ah, eu vou ser igual a Deus? Mas que coisa boa, então eu quero ser igual a Deus. Soberba da vida. Satanás que queria ser igual a Deus lá no céu e Deus mandou ele de lá para cá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, ato sexual, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Não é comer uma fruta,
é ato sexual. Adão não podia ter recebido Eva caída. Era contra a lei de Deus. Quando Eva chegou naquela situação caótica, terrível, ele recebeu Eva como sua esposa. Deitou com ela. Fez sexo com ela. Perante a lei de Deus, Adão não podia ter feito isso. Porque quando ele fez, ele automaticamente resgatou. Por isso, irmão, é duro, mas eu não posso rodear, eu tenho que falar. Se um homem é casado com a sua esposa, ele tem que cuidar dela. Não é ter ciúme, não. É zelo. Tem que zelar da sua esposa. Porque se ele não zelar dela, certo? A mulher, irmãos, precisa de cuidados. Como a igreja de Cristo precisa de cuidados. Então, se uma mulher se envolve cai no pecado, cai no adultério, aquele pecado não vai ficar nela. Vai cair na costa do seu marido. Se ele tiver ombro para suportar aquilo nele, porque uns vão chamar ele disso, outros vão chamar ele daquilo. Vocês estão me entendendo? Os amigos ele vai ter que aguentar então. Se ele não tiver espinhas para isso, ele tem que repudiá-la. Ele não pode ficar com ela. Por isso que choca. Essa lei foi estabelecida lá no Velho Testamento e veio para o Novo Testamento também. Então deixa eu citar para vocês aqui. Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Lá na lei, o homem podia se separar da sua esposa por qualquer motivo. Eu acho feia ela, não quero mais ela. Podia separar. Era lei. Por dureza do coração do homem. Cristo veio e falou, agora não é desse jeito. Não pode mais. Só se for por fornicação, ou por adultério, ou por infidelidade conjugal, que pode se separar. A mulher, se ela, pois, saindo de sua casa, for a mulher repudiada, e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Era lei. O que Adão fez? As pessoas perguntam, esses teólogos avantajados, mas o que quer dizer que Adão também teve alguma coisa com a serpente? Meu amigo, teólogo, seja quem for, Adão não teve nada. O pecado entrou por causa de que Adão assumiu a mulher caída. E para ele assumir, tinha que ter um ato. E o ato foi ele colocar a semente dele nela, que deu Abel. Eva, eu vou explicar aqui detalhadamente. Ela teve uma superfecundação. Ela teve gêmeos. De manhã ela esteve com serpente. E à tarde Adão a resgatou. Colocando a própria semente dele nela. Quando ela ganhou os nenenzinhos, foi gêmeos, Caim e Abel. As pessoas falam, mas Eva disse, alcancei do Senhor um varão. E teve a Caim. Claro, Satanás usou a lei da reprodução. Como o cientista usa aí, faz clone de animais, não é isso? Usa a lei. A lei da reprodução do próprio Deus. Então ela disse, alcancei do Senhor um varão, e deu-lhe o nome de Caim. Continua lendo a Bíblia. E teve mais o seu irmão Abel. Não diz assim, e tornou Adão a conhecer sua mulher. Não diz. E teve mais Abel. Aí Adão chamou ela de Eva, que é mãe de todos os viventes.
Quer dizer, mãe de todas as raças de gente que está sobre a terra. Mas Adão não é pai de todos os viventes. Eva é mãe. Ela é mãe do joio e mãe do trigo. Ela é mãe dos filhos de Deus e mãe dos filhos de Satanás. Porque o diabo, como espírito, não podia criar. Usou um instrumento. Usou aquele animal. Que o elo está perdido porque o homem não dá conta de achar. Mas na última era Deus disse, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios serão revelados. Aleluia! Eu quero pedir uma coisa para as irmãs, que vocês me perdoem. Eu não gosto de entrar nesse assunto, que é um assunto muito humilhante, principalmente para as mulheres. Certo? Mas graças a Deus pelas mulheres. Porque com tudo isso, Deus falou, Satanás, você usou a mulher para derrubar a raça humana, mas eu vou recompensar. É da mulher que vai vir os homens. Aleluia! Glória a Deus! Deus deu para a mulher o dom de gerar. O homem dá a semente, mas ela gera. O mecanismo de Deus que está nas mulheres, a mulher é a doadora da vida. Ainda que seja para morrer. Não é isso? Que Jó falou, o homem nascido de mulher é de poucos dias. Quer dizer, cheio de problema. Por isso que depois, o homem nasceu da mulher, é de poucos dias, é doente, é cheio de problema, mas ele dá um passo para Cristo. Amém? Aí ele nasce de Cristo, aí ele tem vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eva, desculpe a expressão, irmãos, ela frangou um gol no cotidiano do povo aí fora, né? Mas Maria defendeu. Nós temos tanta sorte que tem uma 7 Maria aqui no tabernáculo. Nós temos Maria bastante aqui. Maria defendeu. Agora eu vou falar, mas por que Deus permitiu que a raça humana viesse pela queda, que a mulher acontecesse? Irmãos, Deus faz com que a vontade permissiva, mesmo a vontade permissiva de Deus, Deus faz com que ela venha de uma forma para aperfeiçoar a vontade perfeita. Amém? Glória a Deus. Deus faz de uma forma com que a vontade perfeita, a permissiva, contribui com a perfeita. Amém? Não pense que Deus é bobo. Não, Deus é muito sábio. Quando o diabo descobre as coisas, faz hora que o diabo está trabalhando para Deus. Está suando a camisa para Deus. Em outra linguagem, Deus joga terra na cara do diabo. Glória a Deus. Jeremias 3. Essa é a última escritura que eu li, amados. Se vocês quiserem depois anotar, é Deuteronômio 24. Jeremias 3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se juntar a outro homem, porventura tornará ela a mais? Tornará aquela mulher para aquele homem? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, amados, veja. O problema de Adão foi receber a Eva caída. Mas por outro lado, que amor tão grande, né? Que ele falou, Eva, vai descer um fogo sobre você, vai ficar só cinza preta aqui no chão. Deus vai te torrar. Mas eu não vou permitir isso. Eu vou morrer junto com você. Foi lá e resgatou Eva. Irmãos, quando a raça humana caiu, no 15, aí onde vocês estão vendo, está escrito, porém inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Tu esmagará a cabeça e essa ferirá o calcanhar. Deus deu uma oportunidade para a raça humana. Amém? Essa semente, quando Deus profetizou, olha, não se preocupe, Adão e Eva, vai levantar uma semente
que será a semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu irmão, quem seria a semente da mulher? O próprio Deus. O próprio Jeová. Ele vestiu de pele humana, tomou forma humana, veio aqui e pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Muito bem. Vamos seguir aqui mais um pouco. Eva foi enganada e seduzida pela serpente. Ela não gritou. Ela aceitou. Quando a mulher, uma moça é forçada, ela tem que gritar. Socorro! Estão me atacando! Tem que gritar. No tempo do Velho Testamento, se a moça gritasse e alguém pegasse ela e prendesse o camarada que estava tentando violentar, o camarada era para o paredão de pedra e morto naquela hora. Porque ela gritou. Mas essa Eva aqui, ela não falou nada. Quando o serpente seduziu ela e violentou ela, ela não falou nada, não gritou. Quer dizer que ela aceitou. Por isso que o pecado entrou, irmãos. Deus não pôde fazer muita coisa. Agora, quando a moça é forçada e ela não grita, não faz nada, desculpa o que eu vou falar aqui, forte, não falou nada, foi violentada, ou até estrupada, ficou quietinha, não falou nada. No dia que ela arrumar o marido dela, ela tem que confessar isso para o marido dela. Vocês estão me entendendo? No dia que ela for casar, ela tem que falar, olha, eu vou casar com você, mas eu não sou mais virgem. Eu fui forçada. Hoje, tudo bem, ninguém fala nada, mas naquele tempo, no tempo da lei, os juízes chegavam nela e falavam, ah é? Então você não é mais virgem? Quem foi que te tirou sua virgindade? Foi fulano de tal. Os dois eram mortos. Ela porque não gritou. Hoje não. Hoje não, aí fora, mas ainda vale para nós, amém? Porque se uma moça casa com um rapaz, e o rapaz está achando que ela é virgem, e ela não confessa nada para ele, e ele, 15 anos, 20 anos casado com ela, um dia ela conta para ele, olha, sabe de uma, eu te enganei. Ah é? Quando eu casei com você, você achou que eu era virgem? Eu não era mais virgem. Ele tem todo o direito, biblicamente, de repudiá-la. Você sabia disso? Tem todo o direito. Irmãos, é uma coisa muito séria. Por isso que tem que confessar. Porque senão é problema na vida. As pessoas têm tanto problema e não sabem o que é. Olha, você vai casar comigo? Vou. Só que é o seguinte, eu tive problema, eu namorei, perdi a virgindade. Se ele te ama, hoje... Ele fala, não, tudo bem, vou te resgatar, você com todos os seus defeitos, todas as suas falhas. Acabou. Mas ela confessou para ele. Mas ela não pode esconder. Você fala, e ele? Ele também. Ah, eu fui assim, contar para ela. Tem que ter, os dois tem que ser claros. Amém? Por isso que esse negócio da semente de serpente, amados, isso abre um leque. É muita coisa. Vamos seguir mais um ponto. Quando houver uma moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este caso, quer dizer, lá numa fazenda, quem que ia escutar ela gritar? Ninguém. Pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Observação, quando Eva chegou contaminada pelo serpente, Adão replicou a Eva. Mas o amor de Adão pela Eva era muito grande. Ele então colocou sua semente nela, de onde veio o resgate. A resgatou com este ato, um tipo nosso, ao aceitar Cristo. Todos nós, pecadores, contaminados com a picada da serpente,
Mas Cristo deu a sua semente para nós e nos resgatou. Amém? Então, amados, fazer um gancho aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui essa linhagem de Caim? Essa linhagem de Caim misturou com a linhagem de Deus. Vocês estão me entendendo? Então eu vou falar um negócio para vocês. No meu sangue, no nosso sangue, temos resquício da linhagem de Caim. Certo? Resquício. Esse gigante, essa linhagem ímpia de Caim, deu gente de todo tipo. Por isso que o cientista acha que o homem veio do macaco. Porque eles têm fósseis, têm comprovações de hominídeos. Hominídeos era uma classe de animais parecido com o homem. De homem parecido com animais. O que houve? Houve uma mistura. Por isso que Romanos 11, 29, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Vocês estão me entendendo? Sabe o que é encerrar todos? Porque misturou todas as raças. Nós todos se tornamos híbridos. Para falar bem claro, irmão, não adianta rodear o toco. Por isso você luta, é aquela nhaca, tudo que você faz é uma batalha, por causa dessa imundícia que contaminou a nossa raça. E você tem que orar, você tem que buscar, você tem que batalhar para você manter o padrão da palavra. Por isso que Cristo falou, necessário vos é nascer de novo. Tem que nascer de novo. Agora eu vou fazer um gancho para vocês. Paulo falou assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou do céu e da terra, não achou um justo sequer. O único justo veio, Cristo. Mataram ele. Agora, nenhum de nós somos justos. Estamos procurando ser justo. Porque se você paga a sua conta de luz um dia de vencido, você já não é justo. Se na placa da rua ela está 30 por hora, você passou 31, você já não é justo. Amém? Então não há justo ainda. Estamos procurando ser justos. Somos justos por representação. Cristo nos representa. Então veja bem, vou contar uma parábola para vocês. Pense comigo um poço de 1000 quilômetros de fundura. Um poço. Lá naquele poço, lá no fundo do poço, uma lama podre, terrível. Lá no fundo. Como se fosse outro mundo. Deus enfiou a mão, pegou um lá, trouxe para cá, colocou aqui. Era o Domício Basto. Tirou lá do buraco. Enfiou a mão, pegou uma das irmãs. Tirou todos nós daquela imundícia, daquele buracão. Lá no buracão imundo e podre, tinha pessoas que estavam com lama pelo pescoço. Tinha pessoas que estavam com lama pela cintura. E tinha pessoas, meu irmão, que nem sujavam os pés. E estavam só pisando na ponta das pedras, por cima das lamas. Deus enfiou a mão e tirou também esses. Colocou aqui. Será que aquele que estava com lama pelo pescoço, e o outro que estava em cima das pedras, pisando, sem sujar um pouquinho do corpo, ele pode falar mal do que estava com lama pelo pescoço? Não, porque saíram do mesmo buraco. Então ninguém pode falar, você não pode pastorear irmão, você não pode fazer isso, irmã, você não pode fazer aquilo, irmã. Por que não pode? Todos saíram do mesmo buraco. Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Graças a Deus que Ele nos tirou do buracão. Amém? Eu queria deixar claro isso aí, porque tem pessoas que falam, não, eu posso, você não pode. O mesmo sangue de Cristo que me comprou, foi o mesmo sangue que te comprou. O preço nosso é o mesmo. Agora, quem ama mais? A quem mais é perdoado. Né? A quem mais é perdoado,
Cristo falou, esse ama mais. Como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com unguento, com as lágrimas, e enxugou com os cabelos. E o Simão falou, ficou criticando, se esse homem soubesse quem que é essa mulher que está aí lavando os pés, ele não deixava e tal. E Jesus conhecia todo o pensamento deles. Jesus olhou e disse, Simão, eu sei o que você está pensando aí. Deixa eu falar um negócio. Existia 2 homens. Um devia 500 e o outro devia 50. Aí o credor falou, vocês não me devem nada. Vocês estão perdoados. Simão, qual foi o que mais perdoou? Ah, o que devia 500. Pois é, esta mulher, mais são os pecados dela. Os pecados dessa mulher estão perdoados. Por isso que aquela mulher estava amando a Cristo. Estava fazendo aquela ação para com Cristo. Não ele. Porque Cristo disse, eu cheguei na sua casa, você não me desse ósculo, você não me desse água para os pés, você não me perfumaste. Mas esta mulher não me cansa de lavar os pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Aleluia! Glória a Deus! Está o perdão, irmãos. Então Deus tirou nós lá, todo mundo. Ninguém pode falar mal desse, mal daquele. Todo estava na mesma situação. Todo mundo estava na fila para ir para o inferno. Cristo chegou e deu um toque no seu, meu filho, vira por aqui, vem cá. Levou nós para o Calvário. Aí você olhou para trás e falou, mas Senhor, aquele monte de gente, não, aquele lá não quer nada não, deixa eles ir para o inferno. Senhor, deixa eu enterrar meu pai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Muito bem, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Gênesis 4, 1 e 2. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. As pessoas perguntavam se Eva foi desvirginada pela serpente. Vejamos. Gênesis 5, versos 3 e 4. Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Veja, tornou Adão a conhecer sua mulher. Ó irmão, Adão conheceu Eva lá na queda, para resgatar Eva. Você sabe quantos anos Adão voltou a conhecer Eva de novo? 130 anos. Hã? Em outra linguagem, desculpe o que eu vou falar, parece que o Adãozinho ficou com tanto medo daquilo, de Deus castigar ele, que ele ficou 130 anos orando. Mas ele tinha que continuar para continuar a semente sobre a terra. 130 anos que ele veio ter outro filho, e conheceu Adão, sua mulher, e teve outra semente, outro filho, segundo a sua semelhança. Vê o teólogo, doutor, que nos critica muitas vezes. Adão teve o seu filho segundo a sua semelhança. Por que que Deus frisou aquilo ali? Porque ele não era da semelhança do serpente. O Caim parecia com seu pai, o serpente. Mas o Sete era a semelhança de Adão. Amém? Porque Sete foi filho de Adão e foi filho de Deus. A Bíblia, irmão, diz segundo a sua semelhança. Por que está escrito isso? Para mostrar a diferença do outro. O outro não era. Caim não está na genealogia, irmão. Caim não é filho de Adão. Caim, a Bíblia diz, ele é filho do maligno. Ele é a semente do mal. E desculpe o que eu vou falar. Desculpe. Um percentual bem grande da terra é caimita. Sabiam disso? Eu não vou dar o tanto aqui porque é meio forte. Mas a maioria da humanidade é caimita. É semente da serpente. Vai queimar tudo. Vai explodir na bomba atômica. Não vai sobrar nada. Filhos de Deus é contado a dedo, é alguns. Por isso que a Bíblia fala os que dantes predestinou, elegeu, pré-conheceu, antes da fundação do mundo. Nessa mistura de sementes de Caim, nessa mistura, veio os filhos de Deus enredados no meio.
Deus conhece os que são seus. Por isso que Deus não deixa o irmão enredado. Por isso que Deus não deixa o irmão no pecado. Por isso que tem um programa de rádio às vezes para te chamar. Às vezes um folheto que cai na sua mão. Às vezes alguém que lhe convida. Alguma coisa que te inquieta, que não deixa você ficar tranquilo. Por quê? Porque você não é desse mundo. Você é de Deus, irmão. A irmã é de Deus. E Deus, diz a Bíblia, não perderá um. Deus não perderá uma filha. A maioria da humanidade, irmãos, desculpe, veio do inferno. A terra está cheia de pessoas que veio do inferno e vai voltar para o inferno. Deus não pode transformar essas pessoas. Você pode pregar o que for, a palavra vai entrar de um lado, sair do outro. Eles não crerão, eles não aceitarão o evangelho. Eles vão apunhalar a Bíblia, eles vão arrazoar na Bíblia, eles vão conjecturar a Bíblia, eles vão fazer tanta coisa com a Bíblia, mas não aceitarão a palavra como ela é. Mas e qual é o segredo? O segredo é que os verdadeiros filhos aceitarão a palavra e se entregarão a ela, sem arrazoar. Aleluia! Glória a Deus! Eleito não persegue eleito. O Caim matou Abel. Depois o Ismael queria acabar com Isaac. E era filho de Abraão. Filho de Abraão com a escrava. Não com Agar, não com a Sara. Então a Bíblia é a semente de Abraão. Na denominação produz rebeldes. Produz bastardos. Porque a denominação é um útero escravo. Mas a semente de Abraão, na Sara, dá os filhos da promessa. E como é que eu faço? Nasce de novo. O que é o novo nascimento? É um novo pensamento. É você mudar dessa via para essa. Se você fumava, bebia, matava, roubava, mentia, adulterava, você muda. Você fala, eu não dou conta. Dá conta sim. Todo filho de Deus dá conta de vencer. A filha de Deus falou, eu não dou conta. Dá conta sim. Todos darão conta, irmão. Não fica pensando que meu lar, minha família, dê a conta sim. É só você orar, é só você crer, é só você acreditar, é você mentalizar e falar, Senhor, eu quero um lar assim, eu quero minha família assim, eu quero as coisas assim. E você vai para o altar e você começa a brigar com Deus. Você fala, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, não pode estar vivendo uma vida dessa. E você pode viver uma vida boa aqui mesmo. Amém? Glória a Deus. Aí as pessoas falam, eu não consigo largar do cigarrinho. Larga. É só você não pegar no cigarro. Está ali um monte de cigarro, é só não pegar. Eu não consigo ficar sem a novela, só não ligar a televisão. Eu não consigo largar da cachaça, só não beber cachaça. Bebe água. Na hora de você colocar a cachaça, você põe água. Estou bebendo água. Mesmo que você fale, vou tomar agora uma cachaçinha e bebe água. A sua mente está falando que é cachaça. Mas a hora que cai lá, é outra coisa. Você vai mudando o pensamento. Você vai mudando. E outra, opinião. Você tem que ter opinião. Se eu falar, eu nunca mais passo nessa rua. Não tem quem faz eu passar nessa rua. Eu passo por todas as ruas de Campo Grande, menos nessa. Você tem que ter opinião. Tem que ter pulso. Amém? Conseguir refrear a língua. Nunca mais vou falar um palavrão. Nunca mais fale o palavrão. Por quê? O que é isso? Toda hora está falando. Não dá conta. Não dá conta de vencer a língua. Pesa 5 gramas, 10 gramas. A língua é o órgão mais leve do corpo e as pessoas não dominam. Fala antes de pensar. Não, você tem que pensar primeiro para depois falar. Não fale sem pensar. Nunca. Senão você é taxado de bobo, de hipócrita, de um língua solta. Pensa primeiro e depois fala.
Porque se você pensar primeiro, você não vai falar bobeira. Amém? Agora, se o seu pensamento é de Cristo, não vai sair coisa ruim. Vai? Vai sair coisa ruim? Não vai sair. Só coisa boa vai sair. Muito bem, amados. Vamos seguir aqui. Vamos finalizar isso. Então, a sua semelhança. Eu tenho meus filhos aí. O Tiago, o Gideone, os outros. Quando eles nasceram na maternidade, a primeira coisa que eu olhei deles foi as digitais. E os dedos. Está o Samuel aí, que tem o dedo dele, é igualzinho o meu dedo. Quando eu olhei lá na maternidade, no dia do nascimento, eu falei, esse é meu mesmo. Porque tem a minha característica, tem os meus sinais. E Deus? Se eu sou filho de Deus, como é que eu tenho que ser? As mesmas características espirituais, irmão. Se a irmã é filha de Deus, quais são suas características espirituais? Uma filha de Deus. A beleza é no coração, não exterior. A beleza é interna. A Bíblia diz que o maior prazer que você tem é estar na lei do Senhor. O resto é lixo. O que adianta estar se nas pompas do mundo aí, com um cartão de passagem para o inferno? Não adianta nada. Vai morrer, vai acabar, vai perecer, não vai ter história. Nós não, nós vamos ter história. Nós vamos deixar legado. Nós vamos ter eternidade para falar para o povo. Nós vamos viver as nações na eternidade. Nós nunca vamos morrer. Nós vamos ser imortalizados. Nós vamos ter legado para deixar. Vamos fazer história na eternidade. Isso é pouca coisa, irmão. Aleluia! E os elogios vai ser de quem? Deus vai nos elogiar. Porque Cristo falou, eu falarei, eu mencionarei, eu confessarei o teu nome diante do Pai Celestial. Aleluia! Glória a Deus! Não é o secretário, nem o presidente da República, nem o secretário de Segurança Pública que vai falar o seu nome, não. É Deus. A melhor, e outro, um novo nome seu, viu? Muito bem, foram os dias de Adão, depois que gerou 807 anos, 800 anos, gerou filhos e filhas. Raabe recebeu a semente, Ruth também recebeu a semente, não vou entrar em detalhes, mas Raabe foi uma meretriz, uma mulher que tinha casa de prostitutas, para falar bem claro. Raabe era uma mulher que ela tinha um casarão que só tinha prostitutas. Essa Raabe. Quando ela escondeu os espias de Israel, Deus achou graça nisso, e Josué poupou por Deus a vida de Raabe. Falou, Raabe, como você escondeu os nossos espias, então nada vai acontecer na sua casa. E Raabe falou, e quando vocês invadirem a cidade, como é que vocês vão me proteger? Não, você pega um cordão vermelho e pendura na janela. Todo meu soldado, todos meus guerreiros, na hora do tim-tim-tim de espadas, quando eles olharem uma casa que tem o cordão vermelho, eles não vão fazer nada nessa casa. Então, irmãos, Raabe, ela fez isso. O que ela fez? Foi lá, vem cá, meu pai, eu sei que o senhor não gosta de mim porque eu sou uma meretriz, vem cá, trouxe o velho para dentro da casa dela, foi lá, buscou os tios, as tias, todos os, mais de 100 pessoas. Falou, mas por que, minha filha, que você quer colocar na... Calma, depois eu vou contar para vocês. Escondeu todos os parentes dela na casa dela. Eu pergunto para vocês, ela não salvou toda a família? Porque as muralhas implodiram, porque Deus derrubou tudo. Josué pulou por cima com espada, e só espada no gogó, degolando aquele povo de Jericó, aquele povo ímpio, terrível, e matou tudo e tacou fogo na cidade. E a prostituta velha Raabe, velha no sentido de falar, mas ela era uma mulher de seus quase 40 anos. Ela foi virar uma prostituta por desventura. Não vou entrar em detalhes. A casa dela foi poupada por causa do sinal que ela pôs. É o que nós devemos pôr na nossa casa, o sinal. Aqui no tabernáculo, aqui, é uma casa de Deus onde tem o sinal. O sinal é a palavra.
Assim como Raabe trouxe os seus parentes, você tem que trazer também os seus parentes. Porque aqui tem proteção, lá fora tem morte. Proteção na palavra. O que aconteceu com essa Raabe? Ela era uma mulher meretriz, não é isso? Que ninguém sabia nada praticamente. Ela não viu o mar vermelho abrir, ela não viu rocha da água, ela não viu o maná cair do céu. Essa mulher não viu nada, irmãos. Ela só creu. Sabe o que aconteceu? Um dos generais de Israel, da tribo de Judá, se agraciou dela e casou com ela. Esse general, Salmão, representa Cristo. Não é outro quadro da Eva? Resgatando aquela mulher naquela situação. O que aconteceu, irmão? Aquela mulher nunca teve um filho. Quando Salmão resgatou ela, casou com ela, ela largou aquela vida podre. As pessoas falam, mas ela tinha marido. Não tinha, porque Josué degolou todos. Quer dizer, a mulher ficou viúva e é livre para casar. Ninguém pode falar. Josué cortou o pescoço de todos. Que porventura algum teve algum caso com Raabe, Josué eliminou todos. Ela ficou livre para ser esposa e viver uma vida limpa. Amém? Salmão veio e resgatou. Dessa mulher, meu irmão, veio Cristo. Essa mulher está na linhagem de Cristo. O que é isso? Soberania de Deus. Deus passou por cima. E ela concebeu uma semente que foi Boaz, que resgatou a Ruth, que é outro quadro. De Ruth veio Obed, de Obed veio Jessé, e de Jessé o rei Davi. E de Davi o Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Então não adiantou o diabo encebar, desculpe a expressão, a Raabe. Não adianta ele fazer tanta coisa com as pessoas. Se é um filho de Deus, Deus chega, Satanás, tira a mão. Esse aí é meu. Morri por esse aí. Pode beber, fumar, matar, roubar, adulterar, prostituir, virar o bicho. Chega uma hora de eu falar, tira a mão. É meu. Está na hora de você vir. Está na hora de você chegar. E vem mesmo. Porque Deus traz, meu irmão. Deus busca. Glória a Deus. Muito bem. O que são gêmeos heteroparentais? São de pais diferentes. Isso é chamado pela ciência da biologia como superfecundação heteropaternal, e no genoma humano foram encontrados traços de ancestrais hominídeo. Veja. Essas crianças aqui, amados, são algumas só. 3 quadros de pessoa. Que nasceram de uma mulher com 2 pais. No Brasil já houve vários. Uma mulher viveu com 2 homens e concebeu dos 2 e nasceu gêmeos. Pode ver que é um alemãozinho aqui com um moreninho, um branco. Isso agora está acontecendo demais. Porque as pessoas falam, não pode Eva ter acontecido lá e depois com Adão. Não, a mulher pode conceber. Principalmente se ela ovular 2 vezes. 2 ovulações. A mulher tem o seu ciclo. Cada ciclo desce o óvulo que encontra com o genes masculino. Tem mulher que desce 2 óvulos. Certo? Se o seu marido tiver uma relação com ela e aqueles 2 óvulos fecundarem, ela tem gêmeos do seu marido. Vocês estão me entendendo? Tem gêmeos do seu marido. Aí o meu irmão, que a esposa dele ganhou 2 meninos. Teve 2 óvulos. Aqui aconteceu com Eva e com essas mulheres. Que a maioria, não digo todas, são mulheres prostitutas. Tiveram filhos, aí foram reclamar a pensão para o marido fez o DNA, falou, ó, eu sou pai de um, mas e o outro? O DNA do outro não bateu. Aí ela falou, não, é o seguinte, o segundo era um amante que ela tinha. Então ela concebeu de 2. Isso aí, no mundão, tá demais. Aí eu marquei aqui,
são gêmeos heteroparentais. São de pais diferentes. O que aconteceu com Caim e Abel. É chamado pela ciência da biologia hoje como superfecundação heteropaternal. No genoma humano foram encontrados traços de ancestrais hominídeo, que é da linhagem do serpente. Quer dizer, o animal, porque o serpente, a carne de Caim veio do serpente. E o espírito do Caim veio de Lúcifer. Certo? Vocês me entenderam? A carne dele veio do serpente. E o espírito dele, que estava nele, veio de Lúcifer. Por quê? Porque ele explorou a lei da reprodução do próprio Deus. Irmãos, tem cada quadro aí, ó, que a gente encontra hoje. A Bíblia diz em 18 de Gênesis, Levítico, não deitarás o homem, a mulher, com um animal. A gente vê cada quadro feio, irmãos, de animais que nasce misturado com gente. Eu não vou nem entrar em detalhes por causa dessas coisas. São abominação na presença de Deus. E a raça humana misturou. Está misturado o humano com o animal. Por isso que você não pode hoje confiar em qualquer pessoa. As irmãs vai casar, os irmãos vai casar, você tem que orar. Senhor, seja por ti, Senhor. Porque desculpe, vai que a irmã casa com caimita. Vai que o irmão casa com a descendência de Caim. Ah, é bonita, é isso e aquilo, vai pelo um par de olhos, por isso, por aquilo. Não, tem que ir pela palavra. Eu não estou dizendo de beleza não, irmão. É o seguinte, o irmão ora a Deus, fala, Senhor, eu quero que o Senhor prepare a minha noiva. A irmã ora, fala, Senhor, eu preparo o meu futuro marido. Deus vai te mostrar. Deus é obrigado a te revelar. Vocês estão me entendendo? Porque Deus revelou para mim. Deus revelou para outros irmãos. Não vai revelar para você? Deus mostra. Então, irmãos, eu só mostrei isso aqui apenas para vocês terem uma noção. Agora, a parábola do trigo e do joio, como se semeia seres humanos? A pessoa fala, mas eu não creio nisso. Mas a parábola do trigo e do joio diz que veio o semeador e semeou a boa semente num campo. Ele semeou o que? Trigo, certo? Veio aquela terra bonita, então ele pegou a semente do trigo e semeou ali, naquelas valas. Quando foi a tardezinha, lá para as 4, 5 horas da tarde, apareceu uma outra pessoa com um capuz na cabeça, vamos falar assim, jogando semente no mesmo cova onde estava o trigo. Aí no outro dia o tempo mudou, o tempo escureceu, veio chuva, e sol, e chuva, aí começou a nascer as sementes, nascer o trigo com o joio misturado. Aí os anjos chegaram, mestre, não colocaste boa semente no teu campo? Sim, claro, só trigo. Pois é, mestre, mas está cheio de joio. Quem fez isso? Ah, foi o maligno que semeou o joio. Aí mais para frente Pedro chega em Jesus, mestre, explica para nós a parábola do trigo e do joio. Aí Cristo vem e fala assim, olha, o trigo são os filhos do reino, são os filhos de Deus, o trigo. E o joio são os filhos do diabo. E quem semeou foi o diabo. Aí eu pergunto para vocês, como é que semeia ser humano? Como é que Eva ganhou a primeira semeadura? Então, irmãos, sexo. O ser humano é semeado hoje pelo sexo. Não tinha que ser pelo sexo. Eu tinha que nascer pela palavra falada. Eu nunca ia ficar velho. Eu ia ficar meus 17 anos o resto da vida. Cada um de nós. Mas o sexo é a via mortal. Todos nós temos umbigo. Umbigo quer dizer sexual. Por isso que nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Paulo, nem Santo Antônio, nem Papa, nem Bispo, ninguém pode interceder. Ninguém pode fazer nada. Só um que pode interceder. Cristo. Foi o único que veio fora do sexo para resgatar nós da maldição. Resgatar nós da condenação. Por isso que o povo, o Papa e os bispos, e adora isso, adora aquilo. Não, está tudo errado. É só a Ele adorarás.
Ele disse, Deus não divide a sua glória com imagem de escultura. Só a Ele adorarás. Satanás falou para Jesus, prostra diante de mim, me adora, que eu lhe darei os reinos desse mundo, porque a mim foram dados. Jesus falou para ele, vai-te, Satanás, só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Glória a Deus. Amados, vou finalizar aqui que o nosso tempo já voou. 1 João 3:8 a 12. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Amém? Irmãos, deixa eu fazer um ganchinho aqui, veja. Tem pessoas que falam assim, mas se falar que não peca é mentiroso, não é isso? João falou isso, se falar que não peca é mentiroso, e agora? Mas João não escreveu tudo. Lá na frente João falou assim, aquele que é nascido de Deus, gerado de Deus, não peca. E o diabo não lhe toca. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar. Falei agora. E agora, porque é o seguinte, quem falar que não peca é mentiroso antes do novo nascimento. Amém? Antes do novo nascimento. Porque depois que você nasce de novo, não é mais você. O velho homem morreu, a velha mulher morreu. Agora você é nova vida. Amém? E o diabo não pode lhe tocar. Na onde? Na sua alma e no seu espírito. Mas na sua carne, as enfermidades podem te tocar. Por que a carne? Porque a carne não está redimida. O nosso corpo não está redimido. Por isso que ficamos velhos. Só está redimida a nossa alma e o nosso espírito. Mas a carne não, o corpo não. Por isso estamos gemendo, estamos lutando, passando luta, dificuldade todo dia. Mas vai chegar a hora que nós vamos ser redimidos o nosso corpo. Amém? E quando nós formos redimidos, vai cumprir aquela palavra que Paulo disse. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a tua vitória, ó inferno? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque tenho a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Pronto, meu irmão. Aí está o quadro. Quando Deus redimiu o seu físico, você vai voltar a ser jovem de novo. A irmã vai voltar a ser jovem. E Deus não vai deixar você aqui jovem. Você vai subir no arrebatamento. Aí depois nós voltaremos para o milênio. E o mundo será queimado. Para não sobrar raiz e nem ramo. Essa raça ímpia não vai sobrar nada. Diz que Deus engorda o ímpio para o dia da matança. Deus está suportando o ímpio por causa de nós. Agora vai vir carnaval e Copa do Mundo. Não é isso? E nós temos que vigiar. Vigiar, irmão. Essa Copa do Mundo aí, irmão, não sei o que vai virar não. Só o símbolo dela, o símbolo da Copa do Mundo é de um homem psicografando. É um homem com a mão no rosto, psicografando, quer dizer, recebendo um espírito. Chico Xavier, que foi um médium, não é isso? Eles fizeram o símbolo baseado no Chico Xavier. Ele fazendo uma psicografia, trazendo uma carta de um parente de alguém que morreu. É esse que eles colocaram na Copa do Mundo. Já fala do mundo. E desculpe, muito crente vai sentar no pé da televisão para ver a Copa do Mundo. Se ele ainda sentar, ver a Copa do Mundo e depois Deus o perdoar, ainda vai o quê? Duro se o coração dele parar na hora. Se ele sofreu um infarto, sofreu uma parada cardíaca na hora, partir numa hora errada dessa. Então, irmãos, fique longe. Amém? Porque fomos tirados do mundo. Se nós voltar para o mundo, nós não fomos nada. Nós envergonhamos a Cristo. No meu trabalho, muitos chamavam eu de fanático. Não somos fanáticos. Somos zelosos pela palavra. Se eu fosse do mundo, eu era do mundo.
Às vezes, se nós fôssemos mesmo do mundo, o Brasil não estava nessa situação. Às vezes estava pior. Mas Deus nos tirou. Amém? Então, amados, o nosso tempo terminou. João 3,12, não como Caim, que era do maligno, já falamos. E João 8,43, 45. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, então Jesus não foi recebido. O irmão não vai ser recebido, irmão. A irmã não vai ser recebida. Se você quer pregar, irmãos, a palavra você prega. Mas 90% as pessoas não vai te receber. As pessoas não vão te aceitar. Porque agora, se fizeram com cabeça, Cristo vai fazer com o corpo também. A irmã, se você não cortar mais seu cabelo, mudar a sua roupa, começar a ser uma mulher cristã, você vai, primeira coisa, você tem que pagar o preço. Que preço? O preço de ser criticada. O preço das pessoas zombar de você. Porque tem que pagar o preço, irmão. E no arrebatamento de graça, você tem que vencer. Tem que vencer. E coisa boa é sofrer por amor do evangelho. Só que tem uma coisa. Todos os demônios do inferno não podem com a irmã. Com o seu cabelo, com o seu porte, com a sua roupa, com o seu porte de viver, com a sua maneira, irmão, de manter a palavra. Todos os demônios do inferno não poderão fazer nada contra você. Aí está a nossa segurança, porque a Bíblia diz assim, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aquele que está com o irmão, só para você ter uma ideia, ele é maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que o planeta, ele é maior que o diabo, ele é maior do que o inferno, ele é maior do que toda essa galáxia. É Deus que está conosco, Deus que está contigo, irmão. Aleluia! Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo, irmão, o fim dele já está chegando. Quando eu tiver uma próxima oportunidade, nós vamos finalizar essa parte. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.